Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas a este segundo dia de debate à volta do Encontro Internacional de Comunidades Devotas de Nossa Senhora da Nazaré, e vamos dar início aos trabalhos de hoje, depois da sessão solene desta manhã religiosa. Vamos então iniciar os trabalhos sobre o plano de salvaguarda das práticas e manifestações do culto de Nossa Senhora da Nazaré. Já temos connosco nesta mesa Carlos Laranjo Medeiros, o Presidente da Comissão Executiva, Nuno Batalha, o Presidente da Confraria de Nossa Senhora da Nazaré, Walter Chicharro, Presidente da Câmara Municipal da Nazaré, e Albano Martins, o Diretor Coordenador da Festa de Nazaré no Brasil. Boa tarde e boa audição. Obrigado. Ora, boa tarde a todos. Chegamos à parte final deste encontro, mas uma parte final em que, enfim, não é nenhuma surpresa para nenhum de nós, e espero que não seja para vós, que nesta altura, nesta fase final deste encontro, estejamos todos de coração muito cheio. Tivemos hoje uma missa de manhã excelente, belíssima, dirigida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Clemente, mas também com a companhia do Arcebispo de Belém do Pará, o Dom Alberto Parreira Correia, e, portanto, se necessário fosse, é importante reforçar que este também foi um momento capital, um momento extremamente importante para a candidatura que aqui estamos, de certa forma, a celebrar, mas, acima de tudo, foi um momento de grande agigantamento à medida das ondas gigantes da Praia do Norte, posso dizê-lo, daquilo que é a fé em Nossa Senhora da Nazaré. Foram momentos realmente que ficam seguramente na memória de todos nós nazarenos, acredito que também na memória dos paraenses que aqui estiveram, que visitaram com a imagem peregrina de Belém do Pará, digamos, a origem do culto, puderam perceber in loco a maneira como nós vivemos este culto. É uma verdade que temos uma diferença de dimensão de Sírio, qualquer coisa como 2 milhões de diferença, mas acima de tudo temos ambos os povos e mais paróquias pelo mundo fora, e em particular no Brasil, coração cheio de amor e de respeito e de devoção a Nossa Senhora da Nazaré. Cabe a mim abrir esta parte da tarde em que encerramos os trabalhos do encontro das comunidades devotas de Nossa Senhora da Nazaré. Deixo um obrigado a todos os que estão presentes, também pela vossa presença aqui, e que os trabalhos se iniciem. Boa tarde. Eu quero, por um lado, saltar a todos para aqui estar e explicar-vos 2 coisas que é importante. Primeiro, isto é uma candidatura que não é uma candidatura nazarena, é uma candidatura sobre as práticas e do culto da Nossa Senhora Nazaré no mundo, em todas as comunidades onde esse culto é venerado, seja no Brasil, seja em Angola, seja em São Tomé, seja na Guiana Francesa, e nas novas comunidades, se Deus quiser, irão se constituir até com o impulso que estamos a dar. Isto é um desafio difícil, é um desafio importante, porque de repente ser património da humanidade virou moda. Há dezenas de manifestações e algumas, enfim, não tão vincadas, eu não conheço sequer nenhuma tão vincada. Estive à frente, por exemplo, do culto do canto alentejano património mundial, estou agora da gastronomia de Trás-os-Montes, mas nenhum deles tem esta dimensão universal que a nossa fé na Nossa Senhora da Nazaré tem. Agora não vai ser fácil. E para o conseguirmos, claro que é uma coisa que nós já conseguimos, graças a Deus, foi de alguma maneira dinamizar um pouco este culto e especialmente trazer
comunidades que já estavam um pouco esquecidas de vir cá, a virem. Ainda hoje, 2 sírios que já não vinham há muitos anos, nos prometeram que virão para este ano, e muitos mais hão de vir. Mas para isto, portanto, quer dizer, quer nos deem ou não nos deem, enfim, esse certificado, nós somos efetivamente das manifestações culturais que existem no mundo, que são património intangível, já o são por direito próprio. Há certas candidaturas que, se não tiverem esse apoio, se calhar se esfumam. Esta, graças a Deus, tenham apoio ou não tenham apoio, não se vai fumar. Mas já que nos metemos a tentar que tenhamos esse apoio, esse reconhecimento pelas Nações Unidas, é preciso que vocês, todos vocês que aqui estão, escrevam a um livro de apoio à candidatura. Escrevam uma pequena frase identificando-nos a dizer: eu sou apoiante da candidatura do culto da Nossa Senhora da Nazaré, património da Unesco. Existe um livro que está no santuário, é muito importante esse apoio. Por outro lado, é muito importante que nós o consigamos dinamizar aqui, mas é também importante que no Pará, e eu tenho a certeza que o meu amigo Albano será um defensor e um lutador intransigente para o Brasil fazer uma candidatura conjunta. Ou seja, esta candidatura não vai ser uma candidatura nazarena, vai ser uma candidatura do Brasil e de Portugal, apoiada pelo governo, pelo Estado do Pará e pelo município de Nazaré. Portanto, há um papel que vocês não podem delegar, não podem dizer: não tem nada a ver com isso. É importante que vocês apoiem a candidatura e que o escrevam. A candidatura implica depois uma continuidade. De resto, se nós ganharmos ou não ganharmos, é a mesma coisa, temos que ter uma continuidade. Isto não pode ter sido uma coisa que já existia, que se redescobriu num momento e que depois se esqueceu. Até porque, se for dado, como eu estou seguro que sim, esse reconhecimento pode-nos ser tirado se nós não continuarmos a batalhar por ele. De resto, eu espero, e estamos todos a fazer, os que estamos mais diretamente envolvidos, e temos a certeza que todos vós, fazer um esforço enorme, não só para sermos reconhecidos, mas para trazermos o Santo Padre a Nazaré em 2022. A candidatura exige, todas as candidaturas exigem que tenham um plano de salvaguarda. O que é isto? Que tenham um plano para as candidaturas, para o que foi candidatado, esse bem cultural que foi candidatado, se mantenha, se dinamize. Eu só queria dizer uma coisa que me esqueci, que vocês já todos conhecem, mas que não é desplicente de dizer, que nós temos um apoio explícito do Santo Padre a esta candidatura, que inclusivamente a semana passada uma pessoa da Cúria Romana me escrevia a perguntar se era a altura de Sua Santidade o Papa Francisco escrever a sua carta de apoio. Ou seja, a dinâmica veio deles e explica o impacto que tem tido esta candidatura, o redescobrir do milagre e da Nossa Senhora e da fé e da maneira como todos, diferente nos lugares para outros, mas como todos vivemos esta ligação, esta fé, esta maneira de estar. Um dos aspectos mais importantes que esta candidatura permitiu foi descobrir aonde é que existia o culto.
E temos quase mais de 300 comunidades no mundo onde o culto está vivo, existe. E dentro disso é importante fazer uma associação entre essas comunidades. No próximo painel ir-se-á falar melhor disso, mas é necessário que elas se liguem umas às outras, comunicam, interagem, se visitam e que se aproximem. Há uma coisa importante que foi começada. As coisas não são inventadas, a roda já existe há muito tempo, às vezes é preciso só empurrá-la para ela andar mais depressa, que é termos uma biblioteca digital mais dinâmica. Devo dizer que a confraria manteve o culto durante estes séculos todos e tem sido um parceiro imprescindível e sem o qual grande parte deste esforço não tinha consistência nesta candidatura, como se ainda viu agora, e como tenho a certeza terá a disponibilidade de o ser para o futuro, e é um dos pilares em Portugal do plano de salvaguarda. Se quiserem, na minha opinião, existem 3 pilares do plano de salvaguarda: a Câmara Municipal da Nazaré, a Confraria da Nossa Senhora da Nazaré e os sírios. As comunidades fora da Nazaré são também um pilar em Portugal para este plano de salvaguarda. Portanto, vamos estar a dinamizar uma biblioteca digital onde tenha todos os documentos que existem, registros de obras, de fotografias, seja da maior elementos os mais diversificados, mas que vá registando a par e passo tudo o que vai acontecendo nas diferentes comunidades onde existe o culto. Seja uma oferenda, seja um ex-votos, seja uma prece, seja um milagre que terá acontecido, uma pequena graça a quem que foi concedida pela Nossa Senhora. Essa biblioteca digital já tem um trabalho muito importante e adiantado, foi feito pela nossa confraria, com o apoio do investigador eminente, o Dr. Pedro Penteado, e vamos dinamizá-lo e começá-lo, e é fundamental, vamos especialmente dar-lhe uma dimensão a um aspecto que estava menos conseguido, que é ter também aqui tudo o que acontece pelo mundo fora, nomeadamente para o Brasil, e a nossa ideia, é que julgo, enfim, vai ser aceita, pelo menos é o que o Presidente falou, é ter uma réplica deste arquivo digital em Belém do Pará, julgo que junto da Basílica de Nossa Senhora da Nazaré, em Belém do Pará. De resto, é um monumento lindíssimo. Se vocês já tiveram uma pequena amostra da beleza do monumento, pela linda imagem peregrina que aqui veio, e que, na realidade, o monumento é lindíssimo. De resto, devo dizer uma coisa, eu estive com várias pessoas, entre elas o meu amigo Walter Chichar, estivemos no último Sírio, e aquilo, a maneira emotiva, expressiva, sentida, como os brasileiros vivem o culto da Nossa Senhora da Nazaré, é muito mais forte. Não estou a dizer que o sentimento seja mais forte ou que a crença seja mais forte. A crença julgo que é igual a deles e a nossa. A crença é semelhante. Agora, a expressão dessa crença pelos brasileiros é muito mais emotiva, que nós o fazemos, são personalidades diferentes. De resto, é esta diferença de expressar
a crença, estas diferentes de práticas que nós estamos a candidatar à Unesco. Uma outra área que nós vamos querer fazer, havia aqui já uma atividade fundamental da confraria, que era uma edição de obras relacionadas, especialmente dos aspectos mais religiosos, relacionadas ao culto. Por exemplo, algumas obras que estão desaparecidas, como os Peregrinos da Memória. E a ideia é começarmos a reeditar. Por outro lado, a Câmara da Nazaré também vai editar os resultados de um seminário que nós vamos fazer e que vos convido desde já a assistirem no próximo sábado, onde vamos reunir especialistas das várias áreas do saber, desde as artes à história, sobre a Nossa Senhora da Nazaré, o culto, o milagre, que vai ser na Biblioteca Municipal, e essa obra, junto com uma bibliografia atualizada dos livros que foram feitos e dos escritos que foram feitos sobre a Nossa Senhora da Nazaré, vai ser publicada pela Câmara Municipal. Devo-vos dizer uma coisa que é uma coisa interessante, é que nós, para esta candidatura, trouxemos a Universidade para junto dela. Ou seja, o colóquio do próximo sábado vai ser feito com 2 centros da Universidade Católica, o Centro de Estudos de História Religiosa e o Centro de Estudos Povos e Culturas da Universidade Católica. Este último foi criado por mim há 30 anos e durante 20 e tal fui presidente, depois dei ao professor Roberto Carneiro, mas dei, como quem diz, pedi por favor dele tomar conta do centro, mas esta ligação à universidade é também importante para dignificar, ou digamos, para dar-lhe uma perspectiva universitária à própria candidatura. Uma outra área que nós pretendemos fazer, e eu acho que no mundo 2 isso é essencial, é criarmos um museu interativo. Vamos criar um museu interativo, ainda se está a pensar como e aonde, não está definido, mas vamos criar um museu interativo que também aí está acordado que irá ter um museu irmão em Belém do Pará, de modo às centenas de milhares de pessoas que vêm ao santuário, que vêm ao sítio, tenham um espaço, por um lado, que lhes dê introdução à história fabulosa que é a Nossa Senhora da Nazaré, mas também o tenham de uma maneira lúdica, interativa e extremamente, no fundo, lhes abra a sua capacidade e a sua vontade de ser eles próprios também devotos. Devo-vos dizer que a nossa ideia é que este museu possa ser uma porta, uma janela aberta para começarem a conhecer a fabulosa história da nossa imagem, porventura, e na minha opinião, a mais antiga imagem de Nossa Senhora que existe no mundo, a mais antiga imagem de Nossa Senhora que está ao culto, num culto que é dos mais antigos cultos marianos do mundo, que está aberta à devoção ininterruptamente há mais de 800 anos. Eu costumo dizer, e é verdade, eu sou da Nazaré, vivi grande parte da minha vida fora daqui, regressei agora, pelo menos aos fins de semana, mas eu tive sempre muito orgulho de ser da Nazaré, muitíssimo orgulho. Eu dizia, quando fiz o doutoramento em Londres, que é você, Nazaré. E não é só para Nazaré ser muito bonita,
nem principalmente por isso. Efetivamente, a Nazaré é muito bonita. A Nazaré tem uma tradição muito bonita. Criou aqui maneiras de estar no mundo e na vida extremamente apelativa. Mas o meu orgulho, e o que acho que tinha sido um privilegiado, é por ter nascido na terra que deu origem ao culto da Nossa Senhora da Nazaré. A minha ligação ao culto é de muito criança, muito profunda, e sempre me deu às vezes até achar que era mais que os outros, porque eles não tinham a Nossa Senhora da Nazaré. Mesmo que se fosse Londres, não importa, eu dei aulas em Washington, aí sentia-me sempre nunca menos e às vezes um bocadinho mais que os outros que eram de outras terras, porque eu era da terra da Nossa Senhora da Nazaré. Comunguei e achei que também teria o mesmo orgulho se fosse de Belém do Pará, depois de ter assistido ao Círio, que foi a manifestação mais sentida, mais avassaladora, e eu conheço muito o mundo. Viajei pelo mundo, por grande parte do mundo, e nunca senti uma comoção tão grande. Eu sei que a Câmara da Nazaré está a arranjar, conjuntamente com a Confraria, a programar uma viagem este ano e arranjar eventualmente um chapa para ir a Belém do Pará. Digo-vos, meus amigos, se tiverem a possibilidade de irem, é uma emoção única e para os nazarenos ainda muito maior. Temos que fazer, há aqui uma coisa que nós vamos ter que efetivamente, dentro deste aspecto fundamental de preservarmos o nosso culto, há aqui uma coisa que hoje, e foi a consciência desse fator que me levou a propor ao nosso Presidente da Câmara para fazermos esta candidatura, que devo dizer que foi um apoio entusiástico e imediato. De resto, até os dois combinámos, vamos tirar a prova de novos disto e vamos apresentá-lo ao Santo Padre. Mas o que me levou mais que tudo, já o disse, mas repito porque está aqui alguns que não estavam cá, o que me levou mais que tudo a este desafio foi que eu tinha estado à frente do Canto Alentejano Património da Humanidade. E verifiquei que, depois de ser atribuída esta distinção, os cantos alentejanos, que é uma coisa fabulosa, é um canto polifónico dos mais bonitos do mundo, e o que eu verifiquei é que estavam só pessoas muito velhas que cantavam. Estava um canto que não estava moribundo, mas estava a arrastar-se. E o terem sido outra vez, ou ter sido pela primeira vez Património da Humanidade, deu uma enorme autoestima aos grupos corais e os netos dos cantadores, os filhos dos cantadores, que não se interessavam pelo canto alentejano, porque isso era uma coisa de antigamente, começaram a cantar. Começaram-se a reunir aos grupos corais, que hoje têm um número significativo de pessoas jovens, inclusivamente até de pessoas africanas, o que é interessantíssimo vermos nos grupos, no canto alentejano, grupos com africanos. Mas aqui, e isso é um aspecto que eu tenho uma esperança que quando tivermos esta distinção se faça, o que eu vejo é que as gerações mais novas, porque têm outras solicitações, não estou a tentar, enfim, ser demasiado crítico, mas as gerações mais novas conhecem muito pouco, comparado ao que eu conheci quando tinha a idade deles, a história da Nossa Senhora da Nazaré, o culto da Nossa Senhora da Nazaré. Eu fui introduzido aos 3, 4 anos no culto pelo meu avô. Era o meu avô que foi a primeira pessoa que me disse: tu nasceste naquela casa ali ao lado, no hospital, e que me levou ao colo e que me mostrou a Nossa Senhora e que me explicou o que era. E foi a primeira vez que eu, miudito, senti uma coisa maior que eu. E hoje os avós
e os pais não têm tido tanto cuidado de lhes explicar e de lhes mostrar o que é de extraordinário, de fabuloso este culto. Qual é a mensagem de Nossa Senhora da Nazaré? Porque a mensagem da Nossa Senhora da Nazaré é uma mensagem única. A Nossa Senhora da Nazaré passa uma mensagem para o mar, uma mensagem para as águas. De resto, ela no Brasil é conhecida a Senhora das Águas. E uma mensagem que estas preocupações ecológicas que nós hoje temos tinham muito já no seu íntimo desta percepção que o mundo precisa de ser cuidado. É uma mensagem de imigração, de mandar os navegadores e os pescadores a descobrirem novas terras e assim nós estamos por mundo fora. De irmanarem-se com essas terras. Portanto, não é só de paz, não é de ecologia, não é só de amor, mas é uma mensagem completamente nova, completamente diferente até às outras mensagens que a Nossa Senhora da Nazaré, que a Nossa Senhora fez noutros locais. É sempre uma mensagem de amor, de redenção, etc. Mas esta mensagem da Nossa Senhora das Águas, do cuidar do mundo, é única aqui. E é importante que a gente saiba explicar aos nossos filhos esta mensagem e que esta candidatura seja um incentivo para nós o fazermos e, por isso mesmo, também esta perspectiva de ensino. Duas coisas são fundamentais. E deixem-me ser um pouco prosaico. Podemos imaginar que este culto da Nossa Senhora da Nazaré é como uma marca. Nossa Senhora da Nazaré, se fosse em termos comerciais, era uma grande marca. Mas era uma marca que tinha sido criada e estava um pouco adormecida. Nós estamos a revitalizá-la todos. Pelo menos em Portugal estava adormecida. Mas se não continuarmos a cuidar dela, ela volta a estar adormecida. Portanto, este trabalho é um trabalho que não terminou com a atribuição da candidatura, eu quase que diria que começou. E esta ideia, e vocês têm aí qual é que é o site, qual são o Facebook ao qual devem ver e aderir, esta candidatura tem uma série de canais associados. Nós temos dezenas e dezenas de milhares no site. Quem queira saber o que aconteceu, temos milhares de documentos, temos milhares de fotos, temos milhares de vídeos, quer aqui, quer no Brasil, quer em África, do que é o culto da Nossa Senhora da Nazaré. E vamos continuar a ter, porque este trabalho, e vamos trazer, se Deus quiser, não só uma série de comunidades que no nosso país deixaram de cair o culto. Já houve duas que prometeram que viriam, mas há muito mais onde havia que não vieram. E eu tenho a certeza que vamos trazê-las. Isso é um trabalho importante, continuado. Mas vamos, se Deus quiser, e eu tenho já uma promessa, que vamos ter novas comunidades em continentes onde não tivemos, ligadas ao culto da Nossa Senhora da Nazaré. É, portanto, um trabalho, mas é um trabalho que não sem dono. O dono é a comunidade, o dono deste trabalho, efetivamente, são as comunidades onde o culto existe. Isto não é propriedade do reitor do seminário, não é propriedade do Nuno, nem do Walter, nem minha. Isto é propriedade de todos aqueles que acreditam no culto. Por isso, e sendo assim, eu começo para vos pedir, o primeiro papel que cada um de vocês tem é, quando sair daqui, ir assinar o apoio à candidatura. Muito obrigado. Nós temos, professor, uma identidade muito grande entre Belém e Nazaré. Aqui
uma terra de pescadores, uma terra muito ligada ao mar. Belém, uma dependência muito forte do rio. Lá não estamos à beira do mar, mas à beira de um rio-mar, digamos assim. Uma história parecida e uma devoção muito similar. Desta identidade decorre uma sensação muito forte de pertencimento. O paraense, o belenense, chega a Nazaré em busca também de admirar a Nossa Senhora da Nazaré e sente-se um pouco em casa. Essa identidade também é uma identidade de propósitos com relação à candidatura. Tenho a certeza que, da nossa parte, estamos aí compromissados com esta rede internacional de comunidades devotas, de modo a auxiliar no cumprimento de todas as etapas do processo. É uma alegria muito grande estar aqui. Participamos com uma comitiva bem expressiva do evento. Vamos aguardá-los em outubro, por ocasião do Círio, com a certeza de que isto só reforça esse laço divino, eu diria, que une essas duas terras na devoção e no amor por Nossa Senhora. Temos lá já alguma experiência com alguns dos itens. O Círio de Nazaré, circunscrito à cidade de Belém, já tem esse reconhecimento da Unesco, e é importante dar um testemunho do benefício que isso gera. Tínhamos, obviamente, interesse da imprensa internacional, mas isto tomou uma proporção bastante diferente a partir do reconhecimento em 2014. Então, hoje o Círio é notícia no Brasil, no mundo, e sempre com destaque para este particular. Tenho certeza que a devoção também vai ganhar muito com isto, sobretudo nesse aspecto intergeracional. É preciso que isso seja passado de pais a filhos. Temos lá uma boa experiência com isso, na criação de 2 romarias particulares específicas, por ocasião da nossa quinzena de festividade, que são a Romaria da Juventude e a Romaria das Crianças. É um traço muito importante. Na Romaria da Juventude, este ano tivemos quase 40 mil jovens, e na Romaria das Crianças, no total, entre pais, filhos, avós, é um fenômeno bonito de assistir também, a integração das famílias, mais de 200 mil pessoas. Isso certamente contribui. Então, já vamos, professor, começar a trabalhar nessa questão da digitalização também no nosso acervo, para a criação deste museu digital, naquilo que pudermos contribuir. Acho mesmo que muito interessante seria que os peregrinos, enfim, os turistas, todos aqueles que acorrem aos nossos santuários, tivessem uma ideia imediata, ao visitar em Belém, o que ocorre em Nazaré, o que há em Nazaré, e ao visitar Nazaré, o que há de similar em Belém. Isto hoje é muito fácil de fazer, há inúmeras ferramentas que possibilitam isto. Então, acho que é algo que só nos traz, ou só nos trará benefícios. Então, da nossa parte, tenho a certeza desse compromisso, porque, como eu disse há pouco, essa sensação de pertencimento, de amor à terra, não é? O senhor fala muito do orgulho de ser da Nazaré. Realmente isso é uma coisa que também é um traço comum a todo paraense. A gente chega em algum lugar, de onde você é? Sou de Belém. A terra do Círio. Já é um traço da nossa identidade. E eu costumo dizer, inclusive, que o Círio é o melhor dia do mundo para o paraense que está em casa, e é o pior para aquele que não está em Belém. É uma angústia muito grande para todos nós, no segundo domingo de outubro, estarmos distantes da nossa terra quando isso acontece. Tenho certeza que em Nazaré é a mesma sensação. Então, em todas essas etapas do processo, nós contribuiremos na medida do possível, com todos os nossos esforços. Temos já um trabalho grande também nessa questão nessa questão editorial. Produzimos anualmente algum acervo. Temos lá um livro das peregrinações,
Estamos atualmente com 100 mil exemplares de tiragem anual. Esse livro nos auxilia no trabalho de evangelização, no trabalho religioso ligado ao Sírio. A última estimativa é de que, com a tiragem de 2019, que foi de 100 mil exemplares, nós conseguimos atingir mais de 1 milhão de pessoas, porque o livro é usado nas novenas, enfim, nos encontros de peregrinação, nas famílias, nas empresas. É algo que também mantém muito acesa essa chama de devoção à Nossa Senhora. Então, em todas essas etapas, estaremos juntos e compromissados até o final com o sucesso dessa candidatura. As ferramentas que nós temos hoje, né, de comunicação, Facebook, Instagram, enfim, todo o resto, Twitter, nós já exploramos e certamente vamos ganhar em qualidade se o fizermos conjuntamente. Então, da parte do Sírio de Nazaré de Belém do Pará, a candidatura é abraçada firmemente e vamos até o final aí certos do sucesso dessa empreitada. Muito obrigado.